Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Girassol Debate, hoje à segunda-feira, desde fevereiro de 2025. Na edição de hoje vamos falar sobre fiscalidade empresarial. São nossos convidados Emanuel Dundão, jurista, especialista em direito tributário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Recebemos também Vítor Panzo, consultor de negócios. Boa noite, bem-vindo, Vítor Panzo. Boa noite, capitão. Boa noite aos nossos telespectadores e os colegas do painel. Está connosco o Ricardo Fernandes, contabilista. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pelo convite. E também Afonso Malaca, que é economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos colegas do painel e aos telespectadores em casa. Muito bem, vamos começar então por si, Emanuel Dundão. Como é que estamos diante, qual é a nossa realidade nesta temática, a fiscalidade empresarial? Começar por perceber o que é isso de fiscalidade e depois qual a responsabilidade das empresas. Muito bem. Fiscalidade é a ciência por meio da qual as partes da relação jurídica tributária, portanto o fisco e o contribuinte, têm o dever de fazer cumprir e cumprir todas as imposições ligadas ao pagamento de tributo ou dos impostos. Ora, nessa relação temos o fisco, que é o Estado, que tem o dever de instituir as leis e cobrar o tributo, né, que delega à AGT a cobrança do tributo atualmente, e temos o contribuinte, não é? Contribuinte que pode ser pessoa física, pessoa singular e pessoa coletiva. Dentro das pessoas coletivas estão as empresas, não é, que no desenvolvimento do seu objeto social, temos as empresas que no desenvolvimento do seu objeto social, né, naturalmente pagam os impostos e também funcionam como responsáveis tributárias. Ou seja, quando elas não suportam o imposto em função do desenvolvimento da sua atividade empresarial, elas fazem a retenção do imposto, não é, relativamente portanto, o valor, vou assim dizer, saído de outras pessoas. Muito bem. Portanto, aí elas têm um papel fundamental, não é, para com o Estado. Elas atuam como parceiras do Estado. Muito bem, Afonso, antes mesmo de começarmos o programa, já falávamos aqui em off e eu perguntava qual é hoje a realidade desta temática no nosso mercado. As nossas empresas têm a cultura de cumprir com o pagamento dos impostos? Plenamente eu não posso afirmar que elas têm como cultura o pagamento, porque o pagamento de imposto é uma necessidade imperiosa do Estado. O Estado tem a obrigação de cobrar os impostos e as empresas têm a obrigação de pagar para o exercício das suas atividades. É bem verdade que este paradoxo entre empresas versus Estados, por vezes, leva-nos a situações um bocadinho não muito boas, posso assim chamar. Mas é importante e imperioso que nós percebamos. As empresas, quando são criadas, o primeiro elemento, elas são criadas para a maximização do lucro. Os empresários criam as empresas com o objetivo de ganharem dinheiro, fazerem riquezas, e a imposição do imposto, do tributo, de qualquer outra regra fiscal é um imperativo do Estado. O Estado tem a obrigação de, enquanto ente que regula o mercado, que regula o exercício da atividade econômica, colocar responsabilidades intrinsecamente ligadas às empresas para o exercício das suas atividades. Essas responsabilidades, que são os impostos, que são o tributo, que são as responsabilidades fiscais que as empresas pagam, claramente que em economia normalmente são a maior fonte de receita do Estado. A maior fonte de receita de qualquer Estado são os impostos. E é importante aqui nós reconhecermos, na nossa realidade, que se por um lado ao Estado é colocado o grande desafio de cobrar os impostos, às empresas é colocado o desafio de serem lucrativas, de terem uma gestão fiável, de terem condições efetivamente no exercício das suas atividades para poderem pagar os seus impostos de forma normal. O que nós conseguimos encontrar na nossa realidade é que existem muitas empresas que pagam, existem
outras empresas que, no exercício das suas atividades, por diferenciação positiva ou negativa, fruto daquilo que é a gestão ou aquilo que é a complexidade em si do mercado, também têm dificuldades, por vezes, do pagamento dos impostos atempadamente ou mesmo em condições, muitas vezes, que não é sustentável, depois saem do mercado no exercício das suas atividades. Mas o normal é que as empresas existem para maximização dos lucros e o Estado existe para regular o mercado e para cobrar os impostos como uma das maiores fontes de receitas de qualquer Estado. Ricardo Fernandes, e é aqui exatamente onde atua na questão da contabilidade. Para o cumprimento desta obrigação de pagamento de impostos, as empresas precisam estar organizadas em termos de contabilidade. É esta a realidade? Como é que podemos caracterizar esta cultura da contabilidade organizada? Bem, no nosso mercado, nós temos as pequenas e médias empresas e temos as grandes empresas. Não é? As grandes empresas, por si só, devido à especificidade do negócio, elas são obrigadas a ter uma escrita organizada, têm departamentos de finanças, de contabilidade, são auditadas todos os anos, então aí nem se coloca essa questão, são obrigadas a ter contabilidade. As pequenas e médias empresas fazem um esforço, que, por um lado, por lei, são obrigadas a ter a contabilidade, porque a fiscalidade, se nós olharmos por diplomas legais, fazem da contabilidade lei, quer dizer que é obrigada a ter contabilidade, porque é com base na contabilidade que se apura os rendimentos a serem tributados. Então, as pequenas e médias empresas fazem um grande esforço, têm muitas dificuldades, porque não têm muitos recursos. Os contabilistas certificados, à medida que os anos vão passando, já não são tão económicos, tão baratos como antigamente. Um contabilista certificado já é um quadro caro e as pequenas empresas são obrigadas a recorrer a empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade, têm que subcontratar o serviço para conseguir honrar com esses compromissos constantes. Muito bem, mas é muitas vezes nas grandes empresas, ou muitas vezes nas grandes empresas que registram a questão da fuga ao fisco. É assim, é mais difícil nas grandes empresas do que nas pequenas. Porquê? Porque as grandes empresas, vamos imaginar um grande contribuinte que é auditado todos os anos, tem auditorias internas, tem departamentos de compliance, é um bocado complicado. Não quer dizer que não haja, não é? E se houver fogo ao fisco, tem que haver sempre um consentimento da própria administração e da própria gestão que está a par da situação. Mas é claro que o fisco olha muito para as grandes empresas, porque as grandes empresas têm características que as pequenas não têm, e o fisco, para ter uma ideia dos grandes contribuintes, tem mesmo uma espécie de checklist do que é que tem que ser auditado e fazer mesmo quase uma inspeção quase a 100% das transações financeiras das empresas. As pequenas e médias empresas, devido à falta de recursos, tentam sempre pagar o mínimo possível. Não é? Sebastião, no caso, Vítor Panzo, enquanto consultor de negócios, que preocupações é que tem estado a receber dos seus clientes neste domínio da fiscalidade, da obrigatoriedade do pagamento de imposto? Olha, são várias preocupações. As micros, pequenas e médias empresas, elas têm uma legislação própria. E vale dizer que neste manharado todo das empresas do nosso país, que são várias, infelizmente, as empresas que estão nessa classe que eu citei têm atravessado muitas dificuldades. O Ricardo Fernandes falou aqui de um assunto muito importante, que é o valor do contabilista hoje, não é? Desde 2019 que nós passamos a uma transição usando o IVA, que os contabilistas em Angola se tornaram mais caros. Começaram a cobrar seus honorários a um valor estratosférico e, naturalmente, que as micro, pequenas e médias empresas têm essas dificuldades. Não são todas, atenção, que elas estão classificadas em vários setores. Há setores que estão muito bem, que desempenham as suas funções sem problemas, mas há outros, como o setor do agronegócio, que são empresas pequenas
que desempenham um trabalho enorme, atravessam várias dificuldades. E aqui chamar a atenção da autoridade tributária, que não tem estado a facilitar as empresas, daquilo que são as reclamações que nós recebemos destas mesmas empresas. E nós tivemos vários encontros com as associações empresariais e a reclamação é sempre da Administração Geral Tributária. Eu não sei se é por falta de conhecimento de alguns técnicos da AGT que têm estado a dificultar o trabalho das empresas e muitas vezes, quando eles não têm este conhecimento técnico, atenção, que não são todos, mas são alguns que nós podemos constatar na abordagem, alguns chegam e fecham as contas bancárias das empresas. A autoridade fiscal não está aí para penalizar as empresas. É uma situação que aconteceu recentemente com os empresários Os empresários do CUNEN, por exemplo, nós acompanhamos um funcionário da Administração Geral Tributária que foi ao banco pedir para que encerrassem contas de empresas, quando isso devia ter sido feito por uma autoridade judicial, no caso, o Tribunal. Então, nós estamos aqui numa contramão. Se, por um lado, nós temos a equipa económica do governo a puxar para a massificação do setor empresarial, no caso privado. Por outro lado, nós temos a Administração Geral Tributária a penalizar as empresas sem antes sentar e explicar, porque o empresário não é um tecnocrata, o empresário está aí para fazer negócios e ganhar dinheiro. Não, é quem tem que explicar o valor do imposto que ele tem que pagar é a Administração Geral Tributária. Vários encontros são realizados em Angola de auscultação, mas nunca há resolução. É sempre a mesma problemática. Então, nós precisamos resolver aqui este assunto. Precisamos discutir esse assunto olho por olho, porque o empresário é o garante da sustentabilidade económica do nosso país. Se todos os empresários fecharem as portas amanhã, o Estado vai ter muitas dificuldades para arrecadar impostos, arrecadar receitas, digamos assim, para financiar a economia. Então, esta parte, uma chamada de atenção para as nossas autoridades. É preciso tratarmos bem os empresários. Os empresários não estão aqui para brincadeiras, estão aqui para fazer negócios, para empregarem pessoas. Então, esse é um aspecto muito importante que nós queremos chamar a atenção no início do debate, é isso que eu queria avançar. Emanuel Dundão, neste domínio da questão da obrigatoriedade, o que é que diz o direito tributário quando se depara com uma empresa que não está a cumprir a partir das suas responsabilidades com o pagamento de impostos? Quem é que tem a função de penalizar esta empresa? Bom, primeiramente, a própria Administração Geral Tributária notifica a entidade, a empresa. Depois da notificação, ela poderá se defender. Daí poderá vir um procedimento tributário, ou seja, administrativamente vão apurar se deve ou não pagar o imposto, porque pode acontecer que a obrigação tributária tenha, vou assim dizer, desfalecido, por meio da caducidade, que é a perda do direito de cobrar o imposto pelo decurso do tempo. Mas a autoridade tributária tem a autonomia de fechar contas, por exemplo? Não, de fechar contas, não. Né? Quem tem de fechar é sempre uma entidade judicial, não é? Ou no âmbito da execução fiscal, né? Que passa primeiramente pelo procedimento administrativo e depois então judicial. Muito bem, meus senhores, vamos voltar a este assunto daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para continuar a falar sobre fiscalidade empresarial. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta. A Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a falar sobre fiscalidade empresarial. São nossos convidados. Emanuel Dundão é jurista especialista em direito tributário. Recebemos também Vítor Panzo, consultor de negócios. Ricardo Fernandes é contabilista e ainda Afonso Malaca, que é economista. Antes mesmo de fazermos este rápido intervalo, Ricardo Fernandes, falávamos da responsabilidade da autoridade tributária para penalizar ou não os empresários que não estejam a cumprir com as suas responsabilidades neste domínio de pagamento de impostos. E demos aqui como exemplo a situação, por exemplo, que aconteceu com os empresários do CUNEN em finais do ano passado. Como é que um contabilista pode ajudar a resolver estas situações e qual devia ser o posicionamento, ou deve ser o posicionamento da Administração Geral Tributária? Bem, na minha opinião, a AGT devia pedir parceiros jurídicos
antes de tomar algumas ações. Tem havido ultimamente uma espécie de caça aos contribuintes que estão inativos por muito tempo, que não apresentaram as declarações anuais por 2, 3, 4 anos. Então, a AGT, quando denota, por exemplo, que um contribuinte está inativo, então ela bloqueia as contas bancárias. Ou então, quando há incumprimentos fiscais, ela bloqueia as contas bancárias. E isso faz com que o empresário fique descalço, não é? E fique sem meios para continuar a gerir o seu próprio negócio. Quando o contabilista se depara com esta situação, nós ajudamos o contribuinte a regularizar a sua situação. Vamos imaginar, vamos supor que uma empresa ficou 5 anos sem entregar a declaração do modelo 1, que é a declaração que se entrega no final do ano, e a empresa, de repente, quer reativar o negócio. Ela vai ao banco e não consegue movimentar a conta. A informação que o banco dá é que você tem que se dirigir à GT porque você está em cumprimento. Então, nesse caso, nós ajudamos o contribuinte a ir a regularizar, vamos à repartição fiscal onde o contribuinte está domiciliado e depois de resolver a situação, tudo se resolve. Mas o que é prudente realmente é que que a GT não faça a mais do que lhe compete. Né? Então, daí que é necessário pedir parceiros jurídicos e atuar dentro da legalidade, porque isso realmente impede que os empresários façam a gestão de negócios em conformidade. O empresário angolano tem uma grande dificuldade, porque ele opera num ambiente de negócios muito complicado. Quer dizer, nada é fácil para o empresário. Desde receber dinheiro de clientes, desde arranjar negócios, desde pagar salários, pagar impostos, nada é fácil para o empresário. Então, se continuar a haver essa espécie de agressão, isto vai obrigar as empresas... Mas a AGT tem gabinete jurídico, tem técnicos, não este parecer deve pedir a quem? Está a agir de forma isolada? Nós só podemos responder para tipo abuso de autoridade, não é? Só pode ser isso, não é? Abuso de autoridade, porque há situações que... Eu compreendo o executivo, eu compreendo o governo, ou seja, há problemas de tesourarias graves, o Estado está constantemente a pedir financiamentos e os impostos é uma forma célere de arrecadar os impostos. Só que não vale tudo, não é? Porque os impostos têm uma faca de 2 gumes. Ou seja, quanto mais tu taxas, quanto maior é a carga fiscal, tu a curto prazo consegues arrecadar mais impostos. Mas a médio e longo prazo as empresas desaparecem. Porque as empresas não conseguem suportar essa carga fiscal por muito tempo. Primeiro, porque o ambiente de negócios não favorece. E eu a pagar impostos tem que haver produção, tem que haver economia funcionar, tem que ter rendimento. Pagar impostos é bom, mas pagar impostos só funciona se eu tiver realmente uma economia a funcionar, tiver produção, tiver rendimentos. Afonso Malaca, também o seu parecer quanto a esta questão relacionada à atuação da autoridade tributária, ao cumprimento ou não por parte das empresas ou com o pagamento dos impostos, como é que se deve resolver esta situação? Eu penso que, e já tive a oportunidade de partilhar essa opinião em muitos momentos, e a primeira coisa que defendo é o seguinte: as empresas têm a obrigação, e aqui o sentido é a obrigação de pagarem os seus impostos. Qualquer empresa normal tem esta obrigatoriedade. Qualquer empresa que opera numa economia tem a obrigatoriedade de contribuir com o pagamento dos seus impostos. Se por um lado isso é uma obrigação das empresas, também é obrigação da autoridade tributária, no nosso caso a AGT, que o exercício de fiscalização, o exercício e todos os outros mecanismos legais que a AGT tem para poder atrair e mesmo incentivar, e tivemos aqui um termo um bocadinho mais pesado, obrigar com que as empresas o façam, seja um processo normal. O que significa dizer que normalmente o que ocorre, e que foi o que aconteceu nos últimos tempos, a AGT funciona sempre em última ratio, o que não é positivo. O positivo é que as empresas que não fizeram pagamento, não o fizeram agora. Eles não fizeram durante um período de tempo. E tudo passa pelo facto da AGT não ter medidas de controle, que podem ser aqui medidas de controle e acompanhamento do funcionamento dessas empresas,
para mitigar ao máximo que esse interregno do pagamento normal dos impostos seja um período que depois já encontra a AGT numa necessidade aflitiva, e aqui foi dito e muito bem, da necessidade do Estado melhorar cada vez mais a sua base tributária, e encontra as empresas muitas vezes desprovidas de condições para poder fazer essa mesma contribuição. Significa dizer que aqui existem responsabilidades repartidas. Os empresários têm a obrigação de pagar os seus impostos, de contribuir, porque os impostos são das fontes mais seguras que o Estado tem como necessidade para colmatar aquilo que são as suas despesas cotidianas, e ao mesmo tempo a AGT tem a responsabilidade de poder acompanhar esse processo e não sempre em última ratio, como foi o que aconteceu. Agora, é preciso nós aqui olharmos para uma questão que é verdade. Também a nossa lei, ela é muito bonita, tem muitas vertentes e muitas coisas boas, mas tem deixas. Por isso é que a AGT não faz isto, e não é só a AGT. Nós, se olharmos aqui para a nossa realidade, são vários entes que acabam por ter a competência de fechar empresas. Os governos provinciais, por vezes, em detrimento de situações, e nós tivemos aqui em Luanda, em que tiveram também, houve necessidade, em muitos casos, de fechar empresas. Então, nós temos muitas instituições dentro do nosso país, em função daquilo que são as deixas que as nossas leis oferecem, que acabam por ter alguma autoridade de fechar as empresas, quando isso devia ser por um processo muito bem elaborado, um processo jurídico, e que fosse muito mais célebre e não também muito burocrático. Então, este é o grande desafio que nós temos. Agora, é preciso nós olharmos aqui para a necessidade cotidiana da autoridade tributária, que neste momento encontra-se num momento de maior aflição em termos de imagem, de tudo aquilo, que precisa de melhorar todos os dias o acompanhamento cotidiano no funcionamento das empresas, para não atuar, como aconteceu nos últimos dias, com medidas muito mais musculadas, medidas muito mais brutas, passo o termo, e que prejudica, em certa medida, aquilo que é o funcionamento das empresas. E o grande desafio que nós temos é o seguinte: se por um lado nós temos uma carga fiscal que precisamos de nos adaptar a ela todos os dias, não nos esqueçamos, por outro lado, que temos a necessidade de alargar a base tributária. E não se alarga a base tributária com empresas fechadas, não se alarga a base tributária com uma carga fiscal muito, muito pesada. Alarga-se a base tributária automaticamente, partindo do princípio em que nós vamos olhar para a informalidade e trazer a informalidade para a formalidade, e termos uma carga tributária que se adequa aos negócios de cada um desses elementos. Há também a questão que tem que ver, senhores, com a realidade da empresa. Ela até trabalhou, até declarou, mas no fim das contas teve um saldo negativo. Como é que esta empresa deve ser obrigada a pagar, e quando não o faz é penalizada? Quero começar por Sr. Vítor Panso, porque já demonstra um sorriso. Parece ser muito isto que encontra nos seus clientes. Tem acontecido, sim, essas situações, mas aqui tem que haver uma conciliação entre as partes. Obviamente que as empresas fazem essas declarações, e aqui eu puxo... Há muitas empresas que têm a parte da responsabilidade social, e a AGT devia ter isso também. Os colegas disseram aqui muito bem o uso e abusivo, digamos assim, da Administração Geral Tributária, em alguns casos, de penalizar essas empresas. Acontece, os saldos negativos, não só as empresas privadas, porque aqui a campeã dos prejuízos ou de ter os saldos no vermelho são as empresas do setor público empresarial. Se nós formos olhar para as contas do IGAP, vamos encontrar muitas empresas do setor empresarial público, passa a repetição, que estão sempre com as contas no vermelho, e o governo está sempre a injetar dinheiro. Não é? Temos muitas reservas dos auditores, contabilidades dessas empresas que, em alguns casos, são duvidosas. Eu tenho cuidado de todos os anos ler os relatórios e contas das empresas do setor público, e encontro essas reservas dos auditores. E são anos consecutivos e muitas vezes não melhora. Os auditores deixam recomendações e não melhora. E aqui a autoridade tributária está sempre a olhar para o setor privado. É inadmissível, por exemplo, quando nós queremos arrecadar receitas para financiamento da economia, nós temos a AGT a fechar as empresas e não explica. Aqui em Luanda nós acompanhamos no Catintão, por exemplo, muitos armazéns que foram fechados. Aqueles indivíduos pagam seus impostos, mas muitos não têm qualificações para fazer
esse tipo de trabalho. Aí a razão da chamada de atenção aos contabilistas, aqueles que fazem parte das ordens profissionais, no caso da ordem dos contabilistas, que têm um número, têm que ajudar essas pequenas empresas, as micro, pequenas e médias empresas, em alguns casos, porque mais do que nós cobrarmos muito dinheiro, às vezes é possível nós cobrarmos valores competitivos a 1000 empresas do que cobrarmos os valores astronómicos a 10 empresas. Aí nós conseguimos, todos nós vamos ter dinheiro. Há essa reclamação, há sim essas empresas que as suas contas, infelizmente, os saldos não são positivos, são negativos, e deve haver essa conversa e deve haver moratória por parte da AGT para que as empresas não morram, porque nos últimos anos são milhares de empresas que morreram, capitão. As pessoas não têm noção. Quando morre uma empresa, uma micro, pequena e média empresa, são famílias que ficam em casa. Isso vai aumentar a pressão social no nosso país. E quem paga é o Estado. Por isso é que nós continuamos a ter as famílias desempregadas por conta disso. De acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para a População, nós em Angola, todos os anos, temos cerca de 700 mil profissionais que estão em idade ativa para o mercado de trabalho. Não é? E muitos desses não encontram posto de trabalho. Porquê? Porque eles, atingirem a idade ativa, muitos terminando a sua formação, já encontram um número à frente de indivíduos que não trabalham. Muitos estão desempregados porque as empresas fecharam e muitas vezes por culpa da AGT. E a AGT tem que pensar aqui uma coisa, se eles têm os gabinetes jurídicos, como disse muito bem o capitão, significa que aí está a falha. Nós temos muita gente na AGT que estudou direito fiscal, e não só. Por que não implementam isso? Quem é que responsabiliza a AGT? Ninguém. Então, aqui essa chamada de atenção. Deixem os empresários trabalhar. Nós queremos que quem está na informalidade vá para a formalidade, mas vá com informações. São muitos anos que nós estamos nesse processo da reforma tributária, mas reformas com muitos atropelos. Porquê? Porque as informações não são bem passadas aos empresários. Os empresários têm uma missão, uma função muito própria, que é para fazer negócios. Os empresários querem sim pagar os impostos ao Estado, e eu estou sempre a chamar a atenção relativamente às empresas, as micros, pequenas e médias empresas, porque um país não se faz com multinacionais. Os países daqui da região da SADC, a África do Sul, a Zâmbia, a Botsuana, entre outros países que nós nos relacionamos e temos conhecimento, não estão a desenvolver as suas economias com as multinacionais. São poucos. São poucas empresas, as multinacionais, digamos assim, que sustentam as economias deste país. Porque as pequenas e médias empresas que estão a empregar muita gente, elas conseguem garantir a sustentabilidade da economia destes países. Então nós devemos trabalhar em conjunto, respeitando as duas partes, digamos assim. Emanuel Dundão, queremos também ouvir a sua opinião quanto a esta questão da obrigatoriedade ou não do pagamento de impostos, penalização e também a questão da reforma tributária. Falava o Vítor Paz da reforma tributária. Dar aqui um exemplo, por exemplo, olharmos, por exemplo, que a lei ou o Plano Geral de Contabilidade de Angola já está, a sua última atualização foi em 2001. Já lá se foram quase 24 anos, se não mais 24 anos, e eu lhe pergunto se isso também não está a atrasar ou a atrapalhar esta relação entre a autoridade tributária e os próprios empresários. Ok, muito bem. Eu queria só, primeiramente, esclarecer relativamente ao que estamos a chamar de penalidades. Não é? Primeiramente, falamos que o ato de suspender o NIF como uma penalidade, e também falamos de bloquear contas bancárias. Deu-se exemplo de uma situação do CUNEN. Eu, por acaso, não estou inteirado sobre essa situação, então não consigo falar com mais profundidade. Mas quero dizer que há uma lei que foi aprovada sobre a possibilidade da AGT poder suspender o NIF. Sei que esta norma, que esta lei gerou muita discussão, e alguns até entendem ser, portanto, inconstitucional. No entanto... Qual é a sua opinião? A minha opinião relativamente a isso é que não deveria ser a AGT, tanto a suspender o NIF,
mas sim o tribunal. Então a lei é inconstitucional, é isso que está a dizer? Não diria que é inconstitucional, porque, portanto, não investiguei profundamente nesse âmbito. Prefiro dizer apenas que acho que deveria ser o tribunal suspender o NIF, até porque há muitas vezes que o sujeito passivo da relação tributária, que é o contribuinte, pretende suspender o seu NIF e a AGT não permite que o faça. Por quê? Porque tem dívida fiscal. A AGT recomenda, primeiramente, que pague a obrigação tributária e depois suspenda. Mas o sujeito passivo não consegue pagar a obrigação tributária justamente porque tem a contabilidade não organizada e não tem dinheiro. Portanto, aí eu penso que a AGT podia repensar, não é? E podia repensar essa questão da lei. Relativamente à questão Do Plano Geral de Contabilidade. Não. Primeiramente, a questão do bloqueio de contas. De contas, certo. Okay. Nós temos de ver, primeiramente, em que contexto se faz esse bloqueio de contas. Se se faz depois ou no ato da execução fiscal, me parece ser um preceito legal e os preceitos legais devem ser respeitados. Eu quero aqui acrescentar uma coisa. Permita-me só. Quando nos apercebemos, ou quando a gente se apercebe que o sujeito passivo, o contribuinte, deve o fisco, ele é notificado. Ele responde a um processo ou um procedimento. E no fim do procedimento, se eventualmente não cumprir com a sua obrigação, é que aí haverá penalidade. E uma delas pode ser essa. Okay. Vitor, o que eu queria dizer aqui, a AGT está assim na contramão, porque não tem esse papel para bloquear contas. Isto é por via judicial. A AGT está na contramão. Estás a ver? O legislador foi claro, teve cuidado de deixar isso. Então, é aqui o juiz. A AGT apresenta, olha, este contribuinte não paga os impostos, porque já ouviu o contribuinte, apresentou a dificuldade. Ele tem, sim, a liberdade de suspender o NIF para não aumentar a dívida. Se a AGT diz não pode suspender o NIF porque deves 50 e só poderás suspender o NIF se pagares os 50, se ele ficar mais um ano sem pagar estes 50, no ano seguinte vai pagar 100 ou 200. Então, tem que haver uma negociação. Por isso é que aqui o caráter pedagógico é muito importante. Cobra-se muito das empresas, mas não se cobra nada do Estado. Qual é a responsabilidade do Estado? Quem garante emprego não é o setor público, é o setor privado, não é? Então, nós temos que valorizar aquele indivíduo que coloca o pão na nossa mesa. Se as empresas fecharem amanhã, o Estado não arrecada. Então, o Estado tem que respeitar essas empresas. O sujeito passivo, o que contribui, o que põe dinheiro nas contas do Estado para financiar o setor social, é aquele indivíduo que nós temos que conversar olhos nos olhos. Então, não podemos marginalizar os empresários. O que acontece aqui é sempre estar em cima dos empresários. A carga fiscal, digo, em Angola é bruta. Quer dizer, na verdade, não é marginalizar. Se existe uma lei, não é, e alguma das partes entende que a lei não está a ser cumprida, pode recorrer aos tribunais. É isso que tem de acontecer. O sujeito passivo, entendendo que a AGT não está a andar em conformidade, pode recorrer aos tribunais também. Não, aqui eu penso que... Não, só me refiro à suspensão do NIF. Sim. Mas não pode suspender o NIF. Quer suspender o NIF, mas não pode, porque a AGT não permite. Sim, o que disse inicialmente vai de encontro ao que está na lei. O que o Paulo também disse vai de encontro ao que está na lei. O grande desafio é que a nossa lei tem deixas. E essas deixas permitem... A AGT acaba por ter também essa função no processo em si do exercício das suas funções. Agora, aqui são dessas coisas que depois atrapalham todo um processo. O que aconteceu é que as empresas, a dado momento, elas precisam de ter as contas funcionais para o exercício normal das suas atividades. Ao não poderem fazer isso, claramente que gera aqui um estágio diferenciado e negativo para o funcionamento das empresas. Esse é o grande desafio. Agora, por outro lado, é importante que nós percebamos, e aqui eu quero trazer isso aqui, nós temos um déficit, no geral, para todas as atividades neste país, de fiscalização. A fiscalização chega sempre muito tarde e chega sempre depois dos atos negativos já terem ocorrido. O que deve acontecer com a AGT deve acompanhar as empresas, assim como nós, quando temos os contabilistas, quando nós temos, por exemplo, há empresas que só procuram o contabilista no fim do exercício, o que é mau.
e muitas vezes até têm dificuldades de apresentação de faturas. Porque durante o ano fez custos, teve despesas, teve outras coisas e não teve o cuidado de, através de uma empresa que presta um serviço de contabilidade ou através dos seus próprios contabilistas dentro da empresa, salvaguardando aquilo que são os custos e aquilo que são as receitas que foi obtendo durante o ano. E quando o fizer no final do exercício, vai o fazer sempre de forma muito atabalhoada, o que não vai permitir fazer uma boa apresentação concernente àquilo que são as responsabilidades Mas fiscais. no caso de empresas que não apresentam, digamos que agem de má fé, por fuga-fi ao fisco, neste caso, aí a autoridade tributária comprova que esta empresa tem capacidade para pagar, mas não o faz, como é que se deve resolver? Por exemplo, queremos ouvi-lo, Ricardo. É assim, Porque há também estes casos da fuga ao fisco, não é? exato. Existe na lei as obrigações declarativas. Ok? Então, se eu não apresentar de propósito a minha declaração anual de rendimentos, a autoridade tributária vai utilizar os métodos indiretos. E a penalidade pode ser muito alta. Porque a AGT vai comparar o teu negócio, vai enquadrar na atividade das outras empresas. Vai fazer uma média, qual foi o rendimento das outras empresas no mesmo setor, e aí vai aplicar multas. Então, aí o contribuinte fica mesmo desprotegido. Então, é sempre importante apresentar a declaração anual, nem que seja zeros. Se não há movimento, mas tem que se apresentar as declarações. Porque a falta de submissão das declarações, também há multas. Então, é isso que nós, contribuintes, recomendamos sempre aos contribuintes. E porque é contabilista, gostávamos de ouvir a sua opinião quanto a esta questão do Plano Geral de Contabilidade, que já não... que sofreu a última revisão em 2001 e passados 24 anos não mais foi revisado. Como é que olha para isto? Isto nós temos que olhar um pouco para a história. Não é? Nós somos um país que viveu numa economia planificada até sensivelmente o início dos anos 90. Dos anos 90 ao ano de 2000, nós sentimos necessidade de enquadrar as práticas contabilísticas e fiscais ao resto do mundo e aos dos países que estão próximos da região. Então, nós somos um país muito jovem em termos de conhecimento técnico, em termos de prática, quer seja de contabilidade, quer seja de fiscalidade. O facto de não se fazer nenhuma revisão a partir de 2001 é mesmo sinal disto, que nós estamos a aprender. A nossa literacia contabilística, fiscal, financeira é muito elevada. Mas com toda esta movimentação do mercado, não pensa que este plano não estará mais adequado à realidade dos dias de hoje? Qual? O PGC? Sim, o plano de contabilidade. O PGC não é mau todo, né? Agora, o que acontece? Nós temos que ter uma normalização contabilística mais adequada à nossa realidade. Se nós olharmos para o PGC, o que acontece? Ele tem como fonte as normas internacionais de contabilidade, que também são as boas práticas. Agora, a questão é, será que os empresários já tiveram essa formação do impacto das normas internacionais nas suas contas? Será que os nossos técnicos contabilistas angolanos têm formação suficiente para aplicar as normas internacionais de contabilidade? Nós temos que ter um gap nacional. Geralmente os países têm normas de contabilidade geralmente aceites a nível local e depois tem as normas internacionais. Ou seja, as normas internacionais estão em cima. Não é? Agora, mas para efeito local prevalece o próprio gap. Depois, cabe ao empresário, consoante o mercado onde quer apresentar as contas, escolher de que forma é que vai apresentar as contas e que norma é que vai utilizar. Por exemplo, se eu quiser apresentar a minha contabilidade na Bolsa de Nova Iorque, eu não posso utilizar o PGC. Eu tenho que apresentar as contas com as normas internacionais de contabilidade. Então, isto é um processo, isto leva tempo. Precisamos de formar massivamente os nossos técnicos, temos que tomar essa decisão. Nós temos que tomar a decisão de... A banca já iniciou, o setor financeiro já iniciou, a seguradora já iniciou, já usa normas internacionais de contabilidade. Agora temos que passar para o resto dos outros setores para que depois possamos ter um PGC conforme a nossa realidade. Muito bem, há também uma questão, e aqui voltávamos ao Vítor Panzo, enquanto consultor de negócios, que é levantada muitas vezes pelos empresários, é a questão da falta de incentivos fiscais.
porque se por um lado ele é obrigado a pagar, a cumprir com esta responsabilidade de pagar os seus impostos, ele também solicita incentivos para que possa ver o seu negócio crescer. Como é que se pode resolver esta situação? Que incentivos é que podem ser criados neste sentido? Uma pergunta muito interessante. Eu gosto muito de pegar nas pequenas e médias empresas, porque são elas as que mais reclamam disso. Exatamente. E são elas que mais empregam, atenção. Os incentivos fiscais, de acordo com o diploma de 2011, eu penso que é a lei número 30/11 de 13 de setembro, salvo erro, que fala sobre esta parte, a lei das micro, pequenas e médias empresas, e tem uma série de artigos, que são 36 artigos, e aí vêm os incentivos fiscais. E um deles, por exemplo, dos vários, tem que ver com facilitação para que as empresas consigam financiamento junto da banca. Aqui o INAPEM, que é um instituto muito importante no nosso país, devia fazer mais em relação a isso, que eles é que certificam as empresas deste setor, deste agrupamento, não é, para que elas encontrem aqui uma lufada de ar fresco para poderem desempenhar as suas funções. Eu acho que o INAPEM tem feito pouco para ajudar as empresas. Tem feito muitos encontros, mas encontros só não resolvem. Os empresários querem resolução dos seus problemas. Os empresários querem dar entrada de processo junto da banca e ter resposta. Um dos incentivos fiscais devia ser uma garantia soberana para essas empresas, para que elas consigam obter crédito. Algumas conseguem, mas grande parte delas não. O país é grande, tem 21 províncias, nós não podemos olhar só para algumas zonas do país, falo concretamente de Luanda, e depois podemos descer um bocadinho para Benguela, Huila e pronto, neste corredor, nestas 3 províncias, porque as outras províncias apresentam maior número de dificuldades, não é? E outra questão, capitão, que é muito importante, a nível da contratação pública, o Governo Central e também os governos provinciais e administrações municipais e as empresas públicas, a Lei 30/11 de 13 de setembro diz que essas empresas ou as entidades públicas devem garantir no mínimo de 25% dos seus orçamentos para a contratação das empresas deste agrupamento, as micro, pequenas e médias empresas, e não o fazem. E aqui a violação da lei, não é? E as empresas, e as grandes empresas devem alocar 10% daquilo que é a contratação pública, das grandes obras do nosso país, para subcontratarem as empresas desse grupo. E isto não acontece, porque nós hoje já temos grandes empresas que desenvolveram outras pequenas empresas dentro do grupo para eles ficarem com tudo. Isso acaba matando as outras empresas. Isso seria uma parte dos incentivos fiscais, por exemplo, ou as empresas que nascerem agora deviam ter uma moratória. 2 anos, 1 ano, quiçá, sem pagar impostos. E dependendo também da zona onde essas empresas estiverem inseridas. E aqui há uma parte que eu quero chamar a atenção, que é o Estado que demora a pagar as empresas desse agrupamento. A lei diz que o Estado tem, no máximo, de 45 dias para pagar essas empresas. Eu tenho no meu dossiê muitas empresas deste agrupamento que prestaram serviços ao Estado e o Estado não paga há mais de 5 anos, por exemplo. 5 anos e meio, caminho de 6. Imagina o Estado contratar uma gráfica para fazer camisolas para uma determinada atividade. Vamos fazer agora 50 anos de independência e há muitas empresas que vão prestar serviços ao Estado. Estamos a fazer campanhas, empresas gráficas, de serviços, imaginemos as empresas de hotelaria e turismo, entre outras, vão prestar serviço ao Estado. Se prestarem esse serviço agora, este ano, e só receberem as suas receitas, digamos assim, o pagamento, em 2026, essas empresas vão desaparecer, porque depois vem o Estado na outra porta a pedir para que as empresas paguem está a dizer, mas está a cobrar por Exatamente. Então, eu acompanhei a reclamação dos empresários da Huila o ano passado, que é gritante. Nós temos muitas empresas na Huila a fecharem as portas por causa desse incumprimento do Estado, que não paga de forma atempada os serviços que as empresas prestam, o Estado que não garante os incentivos fiscais
E desta forma, infelizmente, e com muita tristeza que eu digo isso, essas empresas estão a fechar as portas. São famílias a irem para casa, a obrigarem muitas vezes esses chefes de família, digamos assim, a se virarem, passo o termo, a fazer um negócio para que não falte comida em casa. Então, devemos reformular isso já, não com palavras, porque o único que resolveu tudo com palavras é Deus, que disse haja luz e houve luz. Nós aqui temos que fazer a coisa acontecer já. Emanuel Dundão, aqui a questão da lei, uma vez mais, que deixa tem estas deixas todas. E como é que o Estado deve, num caso desta natureza em que o Estado até está a dever às empresas, não pagou, mas na outra porta está a cobrar? Primeiro, relativamente aos benefícios fiscais ou incentivos fiscais, nós temos uma lei, temos um Código de Benefícios Fiscais, que é a lei aprovada pela Lei 8/22, de 14 de abril, portanto, que é um código que vai então balizar de forma geral os benefícios fiscais. Na prática, como é? Na prática. E também temos os Mas benefícios... vamos olhar para a prática. Esta lei está aí, esse código existe. Eu estou a falar mesmo à prática. Na prática é mesmo aplicado? Eu estou a falar mesmo à prática. É aplicado para aquele que tem conhecimento e corre atrás. Não é? Por exemplo, as micro e pequenas empresas, elas estão isentas de pagar imposto industrial, ou seja, podem pagar 50% apenas, de 2 em 2 anos, e são renováveis. Há a possibilidade ainda da isenção fiscal entre 3 a 7 salários mínimos, né, por criação de postos de trabalho, por criação de estágio, né, por criação de formação profissional. Não é? Há ainda a isenção fiscal para pequenas empresas, embora não me falha, na isenção de imposto de selo sobre recibo de quitação. Portanto, a lei está aí. É importante que as empresas, não é, e os contribuintes investam também nos profissionais especializados para poderem dar a melhor consultoria e tirarem vantagem disso. Não é? Mas me parece que o grande problema não está na elaboração da lei ou no desconhecimento da lei. Está no aquecimento mesmo do mercado. É importante que, portanto, tenhamos um mercado, um ambiente de negócio propício para que as empresas desenvolvam o seu objeto social, criem postos de trabalho, tenham lucros e desenvolvam as suas atividades. Afonso Malaca, e porque falamos aqui em ambiente de negócio, enquanto economista, o ambiente de negócio de Angola favorece aquilo que é hoje a fiscalidade aplicada para a nossa realidade empresarial? Penso que nós continuamos com um grande desafio de tirarmos melhor proveito das nossas potencialidades, e esse é o mote que o próprio Executivo usa todos os dias: melhorar cada vez mais aquilo que é o ambiente de negócio, melhorar cada vez mais aquilo que é a sua performance. Há um termo que é muito usado hoje aqui no dia a dia, que é qualidade da despesa, diversificação, e tudo isso resume-se num melhor ambiente de negócio. E o que nós podemos assistir é que, dentre os grandes desafios que nós temos identificado os interregnos, se não mesmo aquilo que são as distorções que a nossa economia apresenta. E o ambiente de negócio é fundamental. Nós temos um país que, se por um lado nós precisamos de melhorar aquilo que é o funcionamento das empresas, por outro lado nós temos o grande desafio de permitir com que as empresas tenham a capacidade de gerar riqueza. E essa capacidade de gerar riqueza passa por conhecer as empresas. Quem vem investir em Angola tem que conhecer a lei angolana, os empresários angolanos têm que conhecer a lei angolana, têm que dispor ao máximo daquilo que são as vantagens, as múltiplas vantagens, têm de pressionar cada vez mais o Estado. Por exemplo, nós temos uma AGT que precisa de melhorar cada vez mais a sua atuação, e quem o faz são os empresários, são os angolanos, somos todos nós no dia a dia. Significa dizer que, em termos de ambiente de negócio, estamos melhor se compararmos a 2, 3 anos atrás, porque fizemos algumas leis, mas estamos também não tão bom, porque não tão melhor, porque continuamos a assistir degradação constante das empresas que poderiam estar neste momento, e aqui tem a ser dado o exemplo das micro, pequenas empresas, que são fundamentais para o processo de desenvolvimento da nossa economia, porque elas em si são as que normalmente são o motor que dinamiza qualquer economia. E depois temos o grande desafio, que é
nós temos que fazer economia nos próximos anos para o nosso país, economia fora do território de Luanda, Benguela, Huila. O país é vasto e é preciso que o exercício econômico seja cada vez mais abrangente, de forma a permitirmos potencializar e tirar melhor proveito dos distintos pontos do país e assim talvez falaríamos melhor de um ambiente de negócio mais consistente. O investidor ainda reclama de burocracias. É um outro desafio que nós temos, Nós temos muitas ambições. Nós falamos hoje, por exemplo, de uma administração pública cada vez mais digitalizada. Eu não sei se interessa implementarmos hoje já isso ou, pelo menos, melhorarmos cada vez mais aquilo que é a capacidade dos nossos próprios agentes públicos. Porque se, por um lado, nós modernizarmos a nossa administração, que é fundamental, que os processos sejam mais simplificados, mas nós estamos a falar de uma população maioritariamente que não tem um grande domínio de tecnologias, que não tem um grande domínio, por exemplo, ou não tem acesso a muitas dessas tecnologias. Então, nós continuamos aqui a andar a 2 velocidades, mas essas velocidades precisam depois serem acertadas e fazermos um estudo que é fundamental. E este estudo é o que é que o país precisa para a realidade atual e para onde nós precisamos chegar. Eu penso que há toda uma necessidade de uma visão econômica diferenciada e as boas ideias podem ser aproveitadas para essa definição. Ricardo Fernandes, vamos também ouvir a sua opinião relacionada ao empoderamento das empresas. Existindo estes incentivos fiscais, poderemos ter empresas mais robustas? Perante a Lei 8/2022, como falou aqui o nosso colega de painel, de uma forma assim, ou fazendo um olhar, um raio-x, não é assim, não torna as empresas assim tão robustas, não é? Eu gostaria de tocar aqui alguns assuntos, alguns tópicos que são importantes. Nós somos um país praticamente de importação. E é engraçado que alguns benefícios fiscais estão relacionados com a importação. Isso, para mim, é um retrocesso. Quando eu vejo na Lei 8/22 os veteranos de guerra têm direito à isenção da importação de bens de acordo com a sua atividade, isso é um retrocesso. Nós temos que, como nação, primeiro, apostar na educação do homem. A educação do homem, no homem, é muito deficiente no nosso país. Nós temos que ter uma educação de mais qualidade e apostar na educação de base. Segundo, é importante deixar a economia respirar. Nós precisamos ter agentes económicos anónimos. Nós precisamos de empresários de verdade, não é? Nós temos uma grande interferência no estado da economia, o que dificulta muito o papel dos empresários. Há bocado, quando ouvi falar que as gráficas estão preparadas para prestar serviço ao Estado, eu não gosto de ouvir isso. Eu não posso criar uma empresa para prestar serviço ao Estado. O Estado ele está como regulador. Então, nós precisamos de melhorar o ambiente de negócios, tornando a economia mais atrativo e criando condições para os agentes económicos trabalhar. Mas é muito importante apostar na educação do homem, porque sem isso nós vamos ter muitas dificuldades. Bem, estamos a olhar para a fiscalidade empresarial. Vítor Panzo, quanto à questão da fuga ao fisco e até da cultura ou da relação Estado e também empresas, como é que, enquanto consultor, analisa esta situação da relação? Já que disse que volta e meia o Estado penaliza muito as empresas, como é que se pode resolver isso? Olha, nós podemos ter essa resolução amanhã mesmo, se o Estado quiser. Como? Nós estamos aqui numa sala, somos 5. Eu apresento o meu problema. Por que tu, como Estado, não me pagas? Eu já te prestei o serviço. Qual é a dificuldade que você tem como Estado? Se você tem até dinheiro, arrecadou das outras empresas que estão aqui à volta, e o Estado até declarou que nós temos isso, de arrecadação. Vou dar um exemplo do OGE 2025. O Estado vai pagar quase metade deste valor, será para a dívida. Nós temos que olhar para dentro. As empresas, para terem saúde financeira, precisam ter este retorno.
retorne o dinheiro daquilo que ele investiu, não é? Porque uma empresa para se manter em Angola, infelizmente, enfrenta vários problemas. E os colegas já aqui avançaram. E eu posso trazer outros temas, as infraestruturas, o ambiente de negócio, que não é dos melhores, infelizmente, no nosso país. E se o Estado olhar por dentro, nós estamos a fazer uma campanha internacional de trazer o investimento direto estrangeiro. O estrangeiro, quando chega, ele diz, pô, o nacional aqui tem dificuldade, quanto mais eu. Quando eu quiser repatriar os meus dividendos, como é que vai ser? Nós inventamos, ou criamos, digamos assim, uma série de procedimentos. Simplifica 1.0, 2.0, mas a coisa continua complicada. Excesso de burocracia. Então, nós temos que ver isso para criarmos uma boa relação entre Estado e empresa. O Estado paga o que deve, as empresas vão pagar esses impostos. Eu posso lhe garantir que, se assim o fizermos, o Estado terá a amabilidade de chegar assim. Empresas do agrupamento deste setor, vocês receberam o vosso dinheiro. Eu estou sempre aqui a tocar no Estado, porque o Estado é o maior consumidor. O Estado é quem mais contrata essas empresas. Eu dei o exemplo das gráficas, podia falar de outras empresas. Peguei este setor tendo em conta as várias atividades que o Estado organiza todos os anos. Todos os ministérios organizam conferências e tudo mais, solicitam camisolas. Eu podia dar exemplo aqui de 10 gráficas a nível do país, não é? E o Estado paga, porque o Estado quer pôr a bandeira da Angola e alguns dizeres, porque vão fazer uma atividade relacionada ao ambiente, petróleo e gás, energia, e entre outros. Mas é mau quando uma gráfica... Não. As gráficas não estão aí para fazer um negócio com o Estado. Eu dei o exemplo porque o privado também faz. Mas é triste isso, não é? Não é isso. Devemos ter mais empresários. Não foi isso que eu disse, que as gráficas, desculpa cortar Malaca, que as gráficas existem para prestar serviço ao Estado. Nem pensar, não é isso. Claro que não. Eu podia citar aqui nomes de multinacionais privadas que têm contratos com muitas gráficas e algumas gráficas são... nós temos parcerias com as mesmas. Podia citar empresas privadas do setor petróleo e gás, atenção, mas estou a falar aqui do Estado por ser o órgão que está em todo o país. As administrações municipais, comunais, entre outras. Fazem muitas atividades. As empresas privadas muitas vezes realizam atividade anual. É uma vez por ano e pronto. O Estado faz todos os dias. Vamos ter conferência daqui a pouco. Então, são essas questões. É pagar o que se deve. E as empresas vão cumprir com as suas obrigações fiscais. O Estado tem que garantir este suporte. É bem verdade que, como disse o Ricardo, devemos apostar sim na formação de qualidade. Não é? Tendo uma formação de qualidade, nós vamos ter, sim, bons quadros. E essa questão que o Malaca apresentou, das dificuldades que temos, serviços de tecnologia, entre outros, é possível com os institutos médios que nós temos aqui em Angola. Vou dar o exemplo do ITEL, onde temos jovens a desenvolverem serviços e produtos extraordinários ligados às tecnologias, não é? E que nós devíamos aproveitar. As instituições públicas podem contratar esses jovens para fazerem estágios nessas instituições e aí sim vão prestar auxílio a muita gente que estão nestes departamentos ministeriais, governos provinciais, que têm já uma certa idade não é avançada, muitos deles estão já em idade de reforma e que não dominam essas tecnologias. É normal que isso aconteça. Então, nós temos que ir atrás de conhecimento. Nós não precisamos de contratar mão de obra externa. Temos nos nossos ministérios, nos governos provinciais, muitos consultores estrangeiros que não resolvem problema nenhum de Angola. Nós não temos nenhum setor a funcionar em pleno. Não é? É muito complicado. Estamos a falar de negócios. Então, devemos trabalhar em conjunto com todas as forças vivas da sociedade e puxar aqui os empresários, porque eles são o motor, são eles que fazem a roda girar. Nós, na bandeira nacional e na insígnia da República, temos a roda dentada. Quem faz aquilo girar, aquilo como significa o trabalho, são os empresários. Não é? Então, é imperioso que façamos isso agora. Afonso Malaca, estava a pedir a palavra? Sim, pedi a palavra por algumas destas que foram ditas aqui, que eu acho que é necessário. Realmente, eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de estar numa autoridade econômica e o grande desafio de um empresário nacional da Angolana que teve cá a tentar fazer negócio, na altura o negócio era de venda de viaturas,
ele sentiu que há muita intervenção do Estado. E ele disse-me na altura o seguinte, que nós não temos economia, é assim que ele disse. E era muito forte porque ele estava a falar com economia. Já disse que nós não temos economia porque sentia que havia muita intervenção do Estado. E eu penso que é a preocupação que disse. Realmente isso é preocupante. Nós temos que chegar a um estágio em que as empresas, elas por si só falam, em que a minha empresa presta um serviço, a outra empresa paga, e há aquele circuito normal de qualquer economia. E o Estado está aqui para regular. É claro que, para qualquer economia, o Estado sempre tem a necessidade de proteger alguns interesses estratégicos. Há áreas em que o próprio Estado investe. Mas o Estado não pode continuar a ser o ente mais importante. E nós vamos ter aqui um outro grande desafio. Aumentamos o número de províncias, haverá necessidade por parte do Estado de empregar mais elementos. E no final desse exercício econômico, ou no final do ano, quando fizermos a estatística de número de empregos criados, vamos falar de empregos criados dentro do próprio Estado, o que é mau. Significa dizer que o setor empresarial, novamente aqui, não cumpre com aquele papel que é fundamental para a questão. Agora, há um elemento que foi dito aqui que é bem verdade, é a economia real. E o que nós vivemos hoje é que o Estado, quer a gente goste ou não, representa muito em termos de incentivo para a própria economia, porque o Estado acaba por ser o motor desta mesma economia. Quando eu falo do Estado, falo também da questão do setor petrolífero, que, por mais que a gente não goste, ainda assim representa muito mais do que a gente gostaria. A gente fala de outros setores da nossa economia, que gostaríamos que o setor não petrolífero desse, mas o próprio setor não petrolífero precisa do setor petrolífero para trazer receitas, disponibilidade financeira, para depois incentivar os outros setores. E aqui o grande desafio é este. Se o Estado continuar a não pagar as micro, pequenas e médias empresas, e não só, mesmo as grandes empresas, o Estado vai criar aqui um grande problema, que é o que nós estamos a viver hoje. Não é possível, e o que nós continuamos a ver é o seguinte: existem empresas que, em setores até fundamentais, porque o próprio Estado definiu que as empresas que prestam serviço para o setor da saúde não poderiam ficar sem receberem aquilo que são os seus recursos depois de prestarem serviço por um longo período. E nós temos empresas desde o mês de abril do ano passado até hoje não foram pagas. Qual é a qualidade de serviço que essas empresas vão prestar para aquilo que são as suas obrigações? Então, ao Estado é necessário que, dentro da programação orçamental, quando o Estado diz que, por exemplo, que na nossa programação orçamental para o ano de 2025, já foi assim no ano de 2024, no ano de 2023, que maioritariamente, ou se não mesmo quase 50% daquilo que são as nossas receitas fiscais, e aqui eu falo do orçamento de 2025, que são cerca de 34,6 mil bilhões de kwanzas, parte destes recursos serão também canalizados para a dívida pública. Mas o Estado não pode só priorizar a dívida pública para as nossas dívidas externas. Tem que olhar para a nossa dívida interna, para as empresas, não permitindo com que as empresas, por exemplo, que prestaram serviço no ano de 2020 e 2023, agora no ano de 2024, agora no ano de 2025, até março, se o Estado não pagar, parte dessas mesmas dívidas vão para a dívida pública, o que criaria mais dificuldades ao funcionamento destas pequenas, médias ou mesmo grandes empresas. Quer dizer, há aqui um grande desafio por parte do próprio Estado, e isso é que nós temos que poder dizer assim, que se o Estado não cumprir com o seu papel de forma a incentivar com que a economia funcione, porque o Estado também tem a obrigação de colocar recursos dentro da economia, pagando as empresas para que elas por si pagam as famílias, pagam os seus custos e no final de contas pagam o seu imposto, vamos ter aqui sempre uma dificuldade de termos uma economia próspera. Porque, Ricardo, tem a palavra. Eu não posso ter uma empresa, eu não posso olhar para as contas de uma empresa e ter como único cliente o Estado. Isto é inaceitável. Isso é a realidade de Angola? Existem muitas empresas. Eu acho que é um processo, não é fácil, vai levar algum tempo, mas nós precisamos de criar mecanismos de ter uma economia funcional. E para isso é deixar os agentes econômicos trabalhar. Mas existe uma certa preocupação do Estado, eu não sei porquê, de não perder o poder econômico. O Estado quer ter o poder econômico. Infelizmente. É como se sentisse que se eu perder o poder econômico, ai Jesus, o que é que vai ser de mim? Porque nenhum país desenvolve com uma intervenção excessiva do Estado. O Estado quer ser o árbitro, quer ser o jogador. Não funciona. Não. E isto que acontece? Afasta os investidores.
estrangeiros e locais também. E depois, por causa disso, o contabilista não é valorizado. Porque o empresário nacional, no fundo, não é empresário. Não. É alguém que está à procura de se safar. Eu lido com muitos contribuintes sobre empresa, etc. E eu às vezes pergunto, mas o senhor não tem curiosidade em ver os seus indicadores de rentabilidade, como é que está a crescer a receita, o return on investment, o capital? Ele disse, não, a minha preocupação é, para conseguir agora um negócio com o Estado, conseguir uma massa, agora é outro concurso público, a ver se sobrevivo. E vou sobrevivendo de concursos em concursos públicos. Isto está errado. E veja, o próprio custo em si, os preços que são praticados pelo próprio Estado são preços muito inflacionados. O empresário, por natureza, na nossa realidade, quando vende um bem ao Estado, coloca margens de lucros muito exaustivas. Tem que acomodar, não é? Sim, porque ele está a olhar para a questão fiscal, está a olhar para a questão inflacionária, está a olhar para a questão de cambial, e ele, quando colocar esse valor em termos de faturação, é um valor que não tem nada a ver. Quer dizer, o mesmo serviço que é prestado aqui para uma empreitada de construção de uma via pública ou qualquer outra coisa, numa outra realidade podia custar 50% muito menos em termos de custo. Então, há estes vícios, podemos considerar vícios, que imperam negativamente para o funcionamento normal da nossa economia. E o estágio que se espera num futuro próximo é que realmente esses gaps, esses handicaps que condicionam a nossa economia realmente sejam ultrapassados. Mas aqui, não só excessiva legislação, porque também hoje conseguimos ver que quando se faz muita legislação, condiciona por vezes o funcionamento das coisas. Isso, por acaso, é um dos problemas da fiscalidade. Muda-se muitas vezes a lei. Se nós vimos desde 2011 até agora, há constantes mudanças da lei. Isso também cria um certo embaraço. Se o problema está na lei ou no cumprimento dela. É o grande desafio. Eu costumo dizer, na verdade, que o problema não está na lei. É normal que há a da lei. Mas teve tempo suficiente para maturar essa lei e o entendimento, porque aqui falou-se também da falta de conhecimento dos próprios empresários. Em 5 anos ou em 10 anos esta lei foi alterada 2, 3 vezes. A como é que foi? Geral Tributária, não é? Ou melhor, o Estado, ele tem um plano de reforma tributária. Não é? Nós tínhamos uma tributação, portanto, petrodependente, não é? E que desde 2010, portanto, fomos tendo uma reforma. Hoje, nos 10 anos da reforma tributária da AGT, nos 10 anos, portanto, falou-se que agora iríamos para a tributação única. Estamos a preparar agora, quer dizer, a AGT, ou o Estado, vai aprovar dentro de meses, não é? A tributação única sobre rendimento, e depois vamos partir para outras tributações únicas. Né? Portanto, o Estado ele tem interesse sempre em melhorar a questão do sistema fiscal. Mas eu costumo dizer que, enquanto nos outros países o sistema fiscal influencia na economia, parece que para nós é diferente. Ele influencia no sistema fiscal. Daí que eu vejo que o grande problema... Como é que isso acontece, para podermos perceber? É tudo que os colegas disseram aqui no painel. O sistema econômico deve ser livre, deve ser competitivo, de tal forma que os agentes empresariais, vou assim dizer, negociem por si mesmos, gerem emprego, renda e por aí. Mas com esses entraves cria dificuldades. Porém, mesmo com essa situação do sistema econômico, eu vejo também que o problema principal está na gestão das empresas. Porque não basta simplesmente empurrarmos a culpa a outrem. É importante reconhecer se estamos capacitados. Não é? As empresas, não é? Se eventualmente tivessem lideranças capazes, elas saberiam que devem consultar especialistas para estarem perto delas e acompanhá-las. Não é? Nós sabemos que dentro da gestão é importante três áreas. A produção, que é o saber fazer, saber produzir. A comercial, que é o saber vender, não é? E a gestão, que é a liderança. E se faltar liderança, faltará finanças. Se faltar liderança, não conseguiremos ter as contas fechadas. E não tendo as contas fechadas, não vamos conseguir pagar os impostos
e muito menos dar resposta não é, aos colaboradores e aos sócios. E a gestão traz aqui dois elementos fundamentais, a questão do balanço e a demonstração de resultados. As nossas empresas estão preparadas, por exemplo, se formos agora fazer, e aqui gostava de ouvir o Ricardo enquanto contabilista, se formos fazer agora como que um inquérito, quantas empresas deverão passar nesta prova? Bem, eu vou falar mais dos pequenos e médios empresários, que é mais a minha experiência, a minha realidade. Não existe... As empresas, para os pequenos e médios empresários, acabam por ser uma extensão do seu cofre pessoal. Qual é o persona do pequeno empresário angolano? O pequeno empresário angolano é alguém que tem uma fonte estável de rendimento. Eu tenho um emprego, eu tenho um imóvel que dá-lhe uma renda, ou uma herança, seja o que for. E a empresa é uma extensão. Além de ser uma extensão, o que acontece? As empresas por cotas têm 2, 3 sócios no máximo. E quando as empresas têm poucos sócios, há sempre um maioritário que toma as decisões, que toma as principais decisões, e não existe o hábito da prestação de contas. Ou seja, a empresa é minha, eu sou o dono. Eu não tenho que prestar contas a ninguém. A minha filosofia é, o ano terminou, tenho dinheiro no banco ou não? Se eu tenho dinheiro no banco, estou à vontade. Fazer o balanço e a divisão de resultados tem que seguir algumas regras do PGC. E eu preciso de um contabilista. E muitos não estão dispostos a pagar um bom contabilista. Um bom contabilista é caro. Né? Infelizmente, há contabilistas que ferem a reputação da profissão porque cobram honorários muito baixos. E isso também prejudica todos nós como profissionais, mas posso-lhe garantir que... Mas o IVA veio valorizar um pouco mais a ação dos contabilistas, Nem não? por isso, porque ainda há situações que me deixam um bocadinho tristes. Há empresários que eles próprios vão no portal, eles próprios submetem os impostos, eles próprios fazem as coisas. Quer dizer, é complicado. Há empresários que fazem praticamente tudo, só chamam o contabilista para pôr o número. Isto é inaceitável. Então, em termos de balanço e de de resultados, posso garantir que 80% não reflete a realidade. Por quê? Porque depois tem outra questão também que acontece nas empresas. Misturamos as finanças pessoais com as finanças da empresa. E isto, quer dizer, tu depois do final do ano faz um balanço, faz um fecho de contas, mas aquilo não reflete 100% da realidade. Porque o empresário não sente que aquele balanço dos resultados vai lhe ajudar muito a vida. Ele mesmo quando vai ao banco e mostra aquilo, o banco diz, não, eu vou te dar empréstimo nem por causa disso. É porque estás connosco há muito tempo e o teu fluxo financeiro é elevado. E como deixa-me garantir um terreno que tu tens ali. Porque se olhar para as tuas contas, eu não te dava empréstimo. Então ficamos aqui neste ciclo vicioso de inconformidade contabilística. Capitão, tem aqui dois aspectos. Eu penso que desde o princípio que eu fiz questão de sempre passar a mensagem que as responsabilidades são repartidas entre a AGT e o empresário. Nós não temos, os nossos empresários não são santos. E não têm políticas, não têm cultura empresarial acérrima como nós gostaríamos. Estamos num processo de aprendizagem e penso ontem ter ouvido ainda numa rádio em que estavam alguns empresários e a discussão era mesmo essa, que há um reconhecimento que estamos todos no processo de aprendizagem. E infelizmente, foi dado aqui um exemplo que eu domino e sei que é verdade. Nós temos, culturalmente, nós gostamos de ser dono das coisas. Nós esquecemos que uma empresa, se tivermos os 5 aqui e a empresa ser dos 5, o nível de responsabilidade de sucesso pode ser muito maior se a empresa for minha, de forma individual. Porque se for minha de forma individual, eu vou ter as mesmas práticas que ele disse. Que vou usar o dinheiro da empresa para fins pessoais, vou usar o dinheiro da empresa para uma série de coisas, vamos esquecer de que negócio é negócio e a empresa não é extensão das minhas finanças pessoais. A empresa é uma outra coisa e é uma questão muito importante. É que na empresa tem famílias, aquelas que empregam, porque também temos aqui muitos casos de empresas que nem sequer têm empregados como tal para se pagar salário. E se os pagam, é um salário também muito mísero em função daquilo que devia ser um salário muito mais ajustado. Mas aqui o grande desafio passa pelo que disse também. Onde estão os nossos empresários? Os nossos empresários estão nas condições em que passou. E quais são as condições dos nossos empresários? Os nossos empresários precisam também de ser educados, precisam de aprender. E aqui há uma necessidade que nós devemos reconhecer. Nós, depois da implementação desse processo de reforma, em 2017,
2017, 2018, culminou com o exercício em si do IVA como tal e nessa aprendizagem, nós tivemos muitas derapagens e que são mais ou menos os casos da AGT que hoje são públicos. Nós tivemos, em 3 administrações da AGT, situações nefásticas concernentes à situação da gestão do fisco. Quer dizer, no aprendizado há uns mais espertos que os outros que dominam o sistema, a questão técnica e tiram benefícios em prejuízo do próprio Estado também. O que é mau também para a imagem do próprio empresário. Imagino que, na maior parte dos empresários angolanos, têm dificuldades depois do pagamento, do IVA, da cobrança de IVA e tudo aquilo, e buscar a outra parte que lhes é devido. Que é praticamente onde os nossos contemporâneos, nossos concidadãos como nós, angolanos, que estão dentro da autoridade tributária, aproveitam-se para terem práticas muitas vezes negativas, porque vendem uma ilusão de que, falando com eles diretamente, eles vão poder viabilizar um processo que podia ser muito mais facilitado. Se o empresário paga os seus impostos, é cobrado por parte do Estado, aquele que é a parte do IVA e tudo aquilo, o processo inverso, que o Estado tem como obrigação por parte das empresas, tem que ocorrer de forma normal. Não pode ter o processo atual que é muito burocrático e quase poucas empresas conseguem reaver esse valor. Em que condições normais, o IVA até nem é para recuperar. Então parte do princípio que eu vou continuar as atividades. Aí é que está. Então aquilo vai reportar depois pelos a seguir. Mas, Ricardo, vamos também passar a palavra ao Paz, que já está. Não, e o próprio Estado tem dificuldades muitas vezes de fazer compensar. Se o Estado me deve e eu devo o Estado devia ter uma capacidade rápida de fazer aqui conciliação de Vítor Panso, vamos também querer ouvi-lo, já está há algum tempo na dívida calado. também podia acontecer isso. Na questão dos impostos que são hoje cobrados às empresas ou em Angola, mensalmente, por exemplo, que impostos é que as empresas devem pagar e no final de cada ano também? Bom, no final de cada ano, claro, tem um imposto clássico, né, que é o imposto industrial, não é? Que é uma das principais fontes de arrecadação do próprio Estado e naturalmente que o IVA é um deles, não é? Que é muito interessante. Para não falar também daqueles impostos mensais que é o IRT, que dói muito ao profissional, não é? Então, a administração tributária está confortável com isso, né? Porque é que nem um polvo, né? Tem vários braços. Puxa aqui, tira o imposto industrial, puxa ali, IVA, puxa ali, vai tirando toda uma série de impostos e guarda para si. E depois, que é que não faz o que eu defendo naturalmente, parte daquilo que os colegas disseram, não é? É a própria reformulação do Estado, que faz uma reforma complicada, não é? O Estado tem que ser mais sério. A administração tributária, o serviço que presta, porque quem deu esta responsabilidade à AGT somos nós, os contribuintes, empresas, as famílias. Então a AGT tem que fazer o seu trabalho. Aqui ninguém vai ensinar o pastor ou o padre a presidir a missa ou o culto, não é? Então tem que fazer. Se tem os técnicos, nós já falámos aqui reiteradas vezes da formação do quadro, da qualidade dos quadros, por isso é que nós assistimos esse escândalo continuado, não é? Esses escândalos continuados na AGT, porque não é de agora. Agora fala-se desse valor dos 7 mil milhões de kwanzas, mas nós acompanhamos em 2018 o caso de um senhor, acho que é Nicolas Neto, um administrador também. Chegou a ser condenado por 4 anos. Foi condenado. A essa hora deve estar tranquilo em casa e tudo 2018, mais. 2025 foi em 2022. A tomar o seu vinho. Então, de formas reiteradas. E aqui, eu ouço muitas vezes as autoridades a dizerem, quando se trata do empresário, olha, o empresário que não pagou, que não fez isso, vai sentir a mão pesada do Estado. Mas esse mesmo Estado que muitas vezes falha com os empresários, ninguém o responsabiliza. É uma faca de 2 gumes, não é? Então, o Estado aí também... a mão pesada que o Estado sente do empresário não é a perda dos empregos? Esse é o grande problema. Mas o Estado tem que perceber que se uma empresa fecha, não é? Essa pressão será, infelizmente, sobre o Estado. Mas o que é mau? O Estado não deveria pensar assim. Por isso é que nós estamos a ter agora um negócio em Angola de cada um rouba o seu material ferroso e vai pesar, porque existem empresas, há aqui um cartel que faz esse tipo de negócios.
não é? Todas as semanas, todos os meses assistimos pelas vossas câmaras, ouvimos nas rádios, lemos nos jornais as autoridades policiais e não só a falarem sobre esse tipo de negócios. E muitas vezes, quando estes indivíduos são entrevistados, dizem estou no desemprego, estou nisso e naquilo. Porquê? Por causa dessa situação das empresas que estão a fechar. Então o Estado tem essa fonte de arrecadação de receitas que são os impostos. Temos de trabalhar todos juntos. É imperioso que façamos esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo de Portugal. Já mesmo para concluir, Portugal tem mais de 3 mil empresas a exportarem produtos para Angola. O Ricardo Fernandes falou aqui de um assunto muito interessante, que nós temos uma economia de importação, né? Nós estamos a importar muito e tudo mais. E são as micro, pequenas e médias empresas portuguesas que vendem vários produtos para Angola, desde calçados. São as médias empresas que produzem cintos, bebidas, para citar essas só. Não é? Nós aqui devíamos desenvolver essas capacidades. O Estado tem que descontinuar, tem que sair da economia. Fica só regulador. Temos muitas empresas privadas. Se nós olharmos por cada ministério, eu vou dar o exemplo do Ministério dos Transportes, tem mais de 20 empresas. Por quê? Não pode ser detentor dessas empresas. Essas empresas têm que ser privatizadas, para elas por si só aprenderem a andar, ter uma gestão mais equilibrada, mais verdadeira, senão o Estado vai continuar a injetar dinheiro e as contas dessas empresas, deixa-me dizer, que estão quase sempre no vermelho, porque eu leio os seus relatórios e contas. Ricardo, um minuto para a conclusão, recomendações? Vou aqui dois tópicos só para fechar. Eu acho que o Estado tem que acelerar a privatização de certas empresas públicas para tornar-se mais ágil e mais leve. O Estado não pode ter essa carga, quer seja financeira e fiscal, em empresas públicas, e contratar gestores independentes e de qualidade. E já que falamos de fiscalidade, eu quero dar aqui uma sugestão ao Estado: olhar para criptomoedas, a mineração num outro patamar. Em vez de estar a prender as pessoas, porque não regular a mineração de criptomoedas e taxar? Seria um excelente rendimento para a GT, as criptomoedas. Então eu só queria dar aqui esse exemplo. E temos que melhorar o ambiente de negócios, formar melhor os empresários. Tem que haver também maior divulgação, uma divulgação mais agressiva. Eu lembro quando o IVA entrou em vigor, em 2019. Eu, sinceramente, só senti a divulgação em 2018. Isso tinha que acontecer em 2014. Então, acho que também tem que haver essa preocupação do Estado. A educação para os impostos. Educação e divulgar com mais agressividade. Sabe qual é o lema do Governo? Desculpa cortar, capitão. O lema do Governo para este mandato é comunicar mais e melhor. E o Estado está a falhar nessa parte. Não está a aplicar Ficou um recado aquilo que foi dito. Emanuel Dundão, vamos também à conclusão? O sucesso para a fiscalidade empresarial, para mim, é a educação do empresariado, das lideranças, entenderem principalmente o que estão a fazer e onde querem chegar. E não terem receio de contratar especialistas para, no caso de não conseguir dar resposta às questões legais, esses, portanto, auxiliarem e poderem então acionar os mecanismos. Aqui, Afonso Malaca, voltaremos a falar dos custos. Contratar especialistas bons fica caro, é isso? Para concluir. Sim, fica. Foi sem jeito de provocação. Sim, fica, mas se os contratarmos para um objetivo muito bem definido, com metas muito bem definidas, com um custo de mercado e não um custo também especulativo, penso que podemos chegar assim a um objetivo diferenciado. Aqui eu quero olhar para uma economia que é a nossa, que o Estado poderia encontrar muitas fontes de arrecadação, sendo que nós temos muitas potencialidades. A semana passada mesmo tive a oportunidade de olhar, por exemplo, para o café, que tem estado a dar cartas a nível do mercado internacional. Todos os dias o preço do café vai alterando. E hoje tive a oportunidade também de ouvir uma notícia a nível de uma das nossas estações, de uma das nossas rádios do país, a falar daquilo que são a nossa capacidade em si de produção do café atualmente. Estamos muito aquém das nossas capacidades. E é uma fonte também da arrecadação de receitas. Temos muitos desafios.
Senhores, muito obrigado. Ricardo Fernandes, Simonó Dundão, Afonso Malaca, Vítor Pança. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, bom regresso a casa. Boa noite, obrigado. Você que estava a acompanhar-nos também em mais uma edição do Girassol Debate, já sabe, o nosso compromisso está marcado para a próxima segunda-feira. Boa noite. Fique bem.